Ele tá mostrando que eu tô sem sandália, né? Não, menina, isso é besteira. Estamos aqui em Recife, Pernambuco, diretamente da casa, da central das gêmeas mais maravilhosas desse Brasil, Laís e Laísa. Tô muito Bem-vinda, Cami! feliz, tô muito feliz, gente. Eu tava Feliz com muita também. saudade. Também. E vai ser muito legal falar sobre esse assunto com vocês, porque eu acho que vocês são uma das minhas maiores referências nisso, que é mobilização social, né? Então, como juntar as pessoas, a importância desse cara a cara, de estar presente fisicamente por um propósito em comum. Então, como vocês conseguiram fazer isso por meio do show plástico, por meio das mobilizações que vocês fizeram quando teve o derramamento de petróleo, né? E apresentar pra vocês essas mulheres maravilhosas pra quem ainda não conhece, né? Porque show plástico também já verdade. está dominando o Brasil. Eu Vai sou lá. Laísa, a gente tem 28 anos, somos gêmeas, né? E eu sou bibliotecária de formação. E eu sou Laís, né? Irmã da Laísa. E sou bióloga, né? E trabalho com educação ambiental já há uns 6 anos. Perfeitas. Bem, acho que é legal também dar uma contextualizada como a gente se conheceu, né? Então, lá em 2020, a gente foi convidadas a participar da comunidade da Menos Um Lixo. Então, a gente já tava ali começando. E aí, o Milvo, que tava como gestor da comunidade na época, né? Trouxe Laís e Laísa pra agregar muito na comunidade. E aí, a gente fez vários projetos juntos. Era uma comunidade online, então Sim. também uma mobilização. Só que por estar em contexto de pandemia, acabou acontecendo exclusivamente online. A gente teve encontro presencial dos embaixadores da comunidade da Menos Um Que foi em Lixo. São Paulo, Em né? São Paulo, em Maresias. Então, acho que com esse histórico, a gente já pode começar. Eu acho que o mais legal até do que essa mobilização pelas redes, então assim, eu sinto que hoje eu tô começando a caminhar, trazer um pouco do presencial e vejo cada vez mais importância nisso. Todas as vezes que eu marco algum encontro, que eu marco alguma expedição, alguma viagem, alguma coisa do tipo, que eu encontro mesmo com as pessoas que me seguem, faz muita diferença, né? Tipo, o online é importante, é legal, alcança muita gente, mas o presencial é outra coisa. Faz total diferença, né? A gente consegue perceber isso também. Isso, eu acho que nem um não vale do outro, né? Os dois são muito importantes. É o que a gente também vê dentro do show plástico, que sem as redes sociais para mobilizar as pessoas para as ações, a gente não ia conseguir mobilizar essas pessoas para ação. Então, os dois andam em conjunto, né? Por isso que é muito importante. E aí, se a gente for falar do show plástico, como ele surgiu lá em 2018, né? Surgiu o show plástico, na verdade, dessa inquietação da gente com a questão do resíduo plástico, né? Lá estava fazendo biologia na época e ela fazia parte de Lá pode explicar isso aí, que era um projeto de pesquisa. Isso, que do eu sou laboratório. bibliotecária. Era. Com manguezal, Explica. né? Então a gente fazia um trabalho bem interessante dentro dos manguezais aqui em Recife, né? Em Pernambuco. E aí eu fui estudar o caranguejo uçá. Quando eu me deparei com a realidade do manguezal, aquela realidade que a gente já sabe, os impactos, né? Mas eu acho que quando a gente coloca o pé na lama, a gente vai realmente ver o problema e tentar entender aquele problema e construir soluções para aquilo, se torna diferente, né? A vivência. Então quando a gente entrou no manguezal, eu me deparei com a realidade que era a poluição plástica. Então a gente pensou, por que não, né? Mobilizar, né? Sair das Isso. redes, sair daquele laboratório e, de fato, mobilizar uma rede, outras pessoas para um propósito maior, né? Então, desde Isso. 2018, a gente vem mobilizando outros jovens, né? Comunidades, outros territórios a se juntar com a gente nessa ação. E acredito que a nossa ação não é só aqui. Eu acho que outros movimentos surgiram depois, Sim. né? Não só aqui em Recife, em Pernambuco, mas até no Brasil, né? Que, claro, que se espelharam na gente. E a gente também se espelhou em outros coletivos também, né? Então, tudo é uma rede, né? Tudo tá muito conectado, né? Com certeza. Então começou disso. Laís, para não ir para esse projeto de pesquisa sozinha, eu acompanhava ela e quando a gente chegava lá, ela colocava uns quadrados no mangue, na lama lá, e quando a gente via, para contar o número de toca, a gente só encontrava plástico, não encontrava as tocas do caranguejo. Então aquilo foi gerando um impacto. Eu já estava estudando biblioteconomia, comecei a ler sobre o caso, né? Porque eu não era da área de formação sobre meio ambiente. Então comecei a pesquisar, comecei a assistir documentários na internet que se tem muitos livros. Comecei a ler e falei, caraca, isso é um impacto muito grande pro nosso planeta. E aí a gente acabou se mudando para esse apartamento aqui e ficamos de frente pro rio. E aí começamos a enxergar ainda mais esse impacto. E aí a gente falou assim, vamos montar um grupo. Que nome a gente vai colocar? Que nome? Aí do nada surgiu. Eu ia perguntar, como surgiu o show plástico? A gente falou, primeiro veio, vamos botar show lixo. Pensamos em
Show Lixo. Aí fomos no Instagram. Vamos ver se tem algum Instagram chamado Show Lixo. Aí já tinha um. Era uma conta assim que tinha pouquíssimas coisas, mas já existia. Eu falei, não pode ser. Aí ficamos pensando, falando, vamos botar show plástico. E show é tipo assim, se livrar disso e plástico. Isso, sai daqui, né? Sai show, daqui. show. E aí ficou. E é muito daqui, assim, também, né? Uma expressão muito aqui. regional. É muito Aham. regional, porque como a gente cresceu em Surubim, né, que é o interior daqui do estado de Pernambuco, então a gente cresceu muito ouvindo as nossas tias falando show, show, né? Então, assim, saindo de dentro de casa, né? Então era como se a gente estivesse se livrando daquele problema, né? Show, mas que a gente sabe que continua na nossa casa, né? No nosso planeta, né? Isso. Uhum. E aí, Laís, com as amigas, né, que tá fazendo ciências biológicas, foram as primeiras que participaram do nosso mutirão. Então, a gente marcou na Praia do Pina, nossa primeira ação de limpeza. Acho que foi em novembro ou foi outubro de 2018. E aí, só foram as amigas de Laís, da sala dela. Entendi. Aí, depois isso foi... Elas compartilharam, aí foi juntando outras Tipo umas 10 amigas. pessoas, assim. Isso, eram as 10 pessoas mesmo. 15 pessoas, foram Era 15 pessoas. Ah, já é um número legal. Aí Foi. fomos lá, catamos, aí essas 15 pessoas foram compartilhando nas redes sociais, foram montando um grupo, e a gente sabe nem quantos tem. E quantos anos vocês tinham quando começou? Ai, não lembro. Calma. 2018. 2018. 21 anos. 21 21, anos. ó, A gente novinhas. tem 21 anos. Engajadas. Eu acho que é porque veio também muito, que a gente, desde os 17, a gente faz trabalho voluntário. Não era voltado para o meio ambiente, mas era a área social, né? A gente trabalhava com a população de rua, já trabalhava com outros grupos, né? Então, isso meio que instigou na gente também essa vontade de ter um movimento, né? Já que a gente tem um problema. A gente tá vendo esse problema e não tem ninguém que faça, vamos fazer. E querendo ou não, tá tudo interligado, Tudo né? interligado. As áreas aqui que são mais poluídas são áreas mais periféricas? Como é aqui em Recife? A gente vê num contexto assim em geral, porque, por exemplo, quando a gente vai fazer uma ação de limpeza na praia, em Boa Viagem, a gente vê lá bastante resíduo. É uma área classe média alta, né? Por mais que quem vai ali pra praia acaba abrangendo várias classes que tá ali na praia, né? Mas é uma área suja. Aqui, por exemplo, no meu bairro, há uma área suja, mas não é classe média, também não é baixa, tá ali no meio. Então a gente vê assim que a poluição tomou conta Tá de em todos Tá os em bairros, todos os espaços. todos os espaços, mas claro que na periferia isso. muito maior, porque Que lá são não mais tem coleta de atingidos, né? lixo, lá não tem esse cuidado da prefeitura de coletar, de colocar coleta Pontos de seletiva, coleta, pontos né? de coleta. Então a gente vê que o impacto lá é muito maior. Se você for numa periferia, você vai ver que na esquina da rua Existem é um vários lixão. pontos viciados, que a gente costuma dizer, né? Pontos viciados de sim. lixo, né? Sempre é um muro, né? E a gente também, a gente aqui em Recife tem muitas áreas ribeirinhas, né? A própria Ilha de Deus, que acaba sofrendo... O próprio rio leva os resíduos também que se acumulam no manguezal, né? Então, essa área daqui do centro mesmo, da Boa Vista, né? Do Recife, é banhada pelo rio Capibaribe, né? Então, a gente também consegue observar também que, de certa forma, o lixo também desencadeia, né? Essa questão da desigualdade social. Claro que os bairros mais pobres têm mais lixos e os bairros mais ricos bem menos, né? Porque tem todo um sistema, né? De políticas públicas de tudo. voltados para eles, né? E começou, então, assim, muito dentro da universidade mesmo, Foi. né? Sim, começou muito esse olhar da própria universidade. Ainda se tinha pouquíssimos trabalhos científicos relacionados a plástico, inclusive, né? Aqui em Pernambuco a gente tem a professora Mônica, né? Que é da Universidade Federal, que ela trabalha bastante com microplásticos. Mas ainda a gente percebe que ainda existem poucas pesquisas, né, sobre isso. Precisava, né? Precisa ainda, Precisa. né? Porque o impacto assim, é gigantesco. A gente não consegue ainda mensurar, né? Porque a gente, nesse último mutirão que a gente fez, o pessoal tava até comentando, né? Poxa, quantos anos passa para se decompor essa garrafa PET? E a gente, tipo assim, ela vai se degradar, mas ela ainda fica aqui, que vira um microplástico, né? Ou seja, é um problema gigantesco. É, não, com certeza. É muita coisa, né? Muita coisa, assim. E esse incômodo de vocês, assim, agora pensando em sentimento, né? Quando vocês fizeram a primeira ação, que foi essa de umas 15 pessoas, e aí depois outras pessoas começaram a se interessar, foi um processo meio tipo, as pessoas vieram atrás de vocês foram atrás das pessoas, conforme esse grupo ia aumentando, como vocês foram se sentindo com relação a isso? Então, assim, esse incômodo foi diminuindo, foi mantendo meio igual, mas aí veio outro sentimento? Como foi esse processo pra vocês? Eu acho que foi um sentimento assim, cara,
destacar que eu acho que outras pessoas pensam como a gente. Isso. Então, que massa que a gente hoje consegue reunir pessoas que muitas vezes querem fazer algo pelo planeta. Começa dentro da sua casa. Eu acho que o Showplástico consegue mobilizar, sensibilizar a cada um olhar para si próprio, né? E tá fazendo dentro de casa. A gente tem exemplos, né, de gente que mudou os hábitos, que hoje tem empresa e Que tem trabalha, movimento né? também. Que tem movimento Que legal. também. Mas que consegue, de certa forma, fazer com que aquela ação que seja 1 hora, mas que leve para o seu dia a dia, né? Que se soma, Isso. né? Eu acho que foi muito com a comunidade também, né? Porque a gente acaba fazendo as coisas muito local ali, Sim. na nossa comunidade, no nosso Se território. sente muito sozinho, Se sente né? muito sozinho às vezes, e quando a gente se une com outras pessoas que têm o mesmo propósito, que pensam muito parecido com a gente, que quer essa mudança no planeta, a gente fica mais forte. Com Muito certeza. mais forte. Então, acho que por isso que às vezes também uma causa, assim, às vezes, do problema de mobilizar as pessoas e até do movimento continuar para frente é a perda também da força ali, juntando também com aquela eco-ansiedade, né? Porque a gente começa a ver que, meu Deus, o mundo não para de problema e hoje é o plástico, amanhã é o óleo, depois é eu não sei o quê, depois é aquecimento global, depois é com queimadas. E a gente é muita coisa e a gente E tem tentando esse sobreviver, desejo né? de mudar o mundo. Uhum. Mas a gente não tem forças pra isso, porque a gente precisa das pessoas unidas, né? E aí quando a gente vê que as pessoas não estão tão unidas, vem, meu, o que eu vou fazer? Fica aquele sentimento de ninguém liga, Isso. né? Só que aí conforme vai vendo a mobilização, você vai vendo as pessoas chegando. Isso. E cada vez mais uma vai somando e vai criando outros projetos. Isso vai... Isso. É uma rede mesmo, né? Exato, é o que eu rede. sempre falo para os voluntários, né? Vocês que fazem isso Acontecer. acontecer. Porque às vezes a gente tá até desmotivada de fazer uma ação de limpeza, aí um voluntário manda uma mensagem. Vai ter esse quando? mês? A gente vai ter quando? Esse mês vai ter, eu falei, pô, se tu tá dizendo, a gente vai fazer. Aí a gente faz, entendeu? Então, assim, a gente até diminuiu o número de ações, mas o sentimento de mudança continua dentro da gente, né? Mas são as várias coisas que vão atravessando Que vai a vida atravessando. adulta, né? Eu ia perguntar isso, os principais desafios, assim. E aí, pensando até nesses desafios, como também alguns conselhos. Então, para quem tá ouvindo, né, quem tá assistindo, tem essa dúvida de, como começar? Então, pode ser que a pessoa more numa cidade de praia, pode ser que ela more numa cidade que tem rios que estão poluídos, ou que tem praças, ou que tem rua mesmo, né? A gente tem resíduo hoje em tudo quanto é lugar. Eu acho assim que todo mundo pode começar mudando em si próprio, né? Os seus hábitos, a sua rotina, diminuindo o número de plásticos. A gente sabe o quanto é difícil, às vezes, ser lixo zero, né? Como até anos atrás se tinha, né? Todo esse costume de ser lixo zero. A gente e falava tudo mais disso, falava né? mais sobre isso, mas a gente começa a ver que os impactos são muito, muito maiores. Mas do que a gente usar um copinho de Isso, vez a em gente quando precisa ali. tocar na indústria, tocar na forma de mudança de produção, mas a gente, não é por conta disso que a gente não vai deixar de fazer. Exato. Então a gente tem que continuar optando por produtos sustentáveis, Com não marcas, usando né? tanto plástico, evitando, fazendo essa rotina em casa de coleta seletiva na sua própria casa, mudando os seus hábitos, e aí procura, né, grupos, porque eu acho que hoje tem muitos grupos de ação de limpeza, grupos de movimentos que fazem horta, de atividades, vai procurando isso. E se não conseguir, eu acho que pode ter essa atitude de formar. É isso que eu ia de fazer, falar. de Eu acho iniciar. que a gente precisa primeiro, assim, olhar para o nosso território. E foi Legal. isso que surgiu na gente. Né? A gente morava aqui no centro da cidade e a gente olhou para o nosso território, a gente enxergou aquele problema. E aí, o que é que a gente vai fazer com esse problema? E será que tem outras pessoas que estão se mobilizando para aquele problema? Poxa, não tem ninguém. Vou lá e vou mobilizar. Vou colocar a Exato. cara, né? Vou lá, vou fazer uma denúncia, vou mobilizar outros jovens, vou me inquietar. A gente tem que cada vez Isso. mais gerar aquela revolta, aquela vontade de ação, né? De ir lá e fazer. E foi isso que a gente fez, né? De certa forma, assim, mobilizamos, criamos e estamos tentando sobreviver. E é Isso. isso, assim, né? Ai, fico até arrepiada. E são várias coisas. Por exemplo, a gente conhece um projeto que eles são, acho que Alto Santa Terezinha, o Alto Sustentável, que é um projeto que é dentro da periferia, e eles começaram a transformar aqueles lugares que eram ponto de descarte incorreto. Sim. Então, ali eles pintaram, fizeram uma praça, já pra dizer pra comunidade, pessoal, não é aqui o lugar do lixo, vocês vão ter que descer lá mais pra baixo pra colocar lá na lixeira. Então, é isso, assim, se isso me inquieta e a prefeitura não tá fazendo, eu denunciei, o que custa juntar com os outros moradores que estão inquietos e fazer uma mudança? Acho que parte muito desse impacto da gente, vou fazer. É muito acontecer. isso, é muito isso. E eu acho que agora que a gente já tem projetos, né, Isso. bem estruturados, então, por exemplo, o Showplástico, às vezes as pessoas olham de fora e falam,
mas não dá pra fazer aqui, porque o contexto lá, isso e aquilo, porque quando começaram era assim, e porque hoje é assado, e, sabe, não consegue ver. Só que não dá pra ver porque ainda não existe, só vai existir a partir do momento que você criar. Então, o Showplástico, já houve um tempo que o Showplástico não existia, que ele era só uma ideia na cabeça de vocês. Que a gente iniciou assim, Nem cada luva um não levando o tinha. seu saco. Cada um Pegava a luva, tinha que lavar a luva para poder utilizar na próxima ação. E hoje a gente conseguiu criar uma rede de parceiros, né? Hoje a gente tem parceiros que ajudam a gente a fazer a ação e ainda enfrenta várias dificuldades, né? Isso, já passamos em editais que permitiu que a gente comprasse materiais para melhorar as ações. Legal. E mesmo assim ainda tem suas dificuldades, mas o que une, né, assim, continua essa força são os voluntários. Porque se não fosse eles, acho que a gente já estaria meio... E também eu acho vamos que fazer? uma das coisas também, por exemplo, a gente tem um ponto aqui na Aurora, né, que a gente tem muita gente que pergunta assim, olha, nesses anos todos de ações, vocês conseguem observar alguma mudança de fato no território, no espaço de vocês? Me perguntaram isso recentemente, numa entrevista também. Eu falei, caraca, pior que tem. Aqui a gente nesse ponto da Aurora, que é aqui no centro do Recife, a gente tá fazendo ação há 6 anos. E a gente conseguiu perceber que a Aurora agora passou por uma reforma, está passando por uma reforma, né? Chegou uma feira na Aurora, ou seja, ganhou um espaço de convivência e a prefeitura está fazendo limpezas, acho que é mensal lá, não sei. Mas sempre que eu tô passando por lá, eu tô conseguindo observar que já tá Que tem diminuindo alguém aquela limpando. quantidade de resíduo que fica localizada ali naquela área de mangue. Ou seja, uma ação que a gente iniciou, né, de certa forma, a gente tá conseguindo pressionar para que a prefeitura, para que o poder público consiga olhar para aquela área, né? Então, de certa forma, consegue. Não vai ser de um dia da noite, né? É algo que é contínuo ali, de luta, denunciando, postando, falando do problema. Vai chegar um momento que algum setor vai olhar para aquilo e vai solucionar, né? E aí vai se transformando tudo, né? Sim. É que nem eu tava agora, teve a semana de planejamento estratégico, que eu tô trabalhando com a comunicação do SOS Pantanal, né? Aí eu ainda vou trazer, massa. assim, mais sobre isso. Mas o SOS Pantanal já é uma grande instituição também, né? Uma grande organização da sociedade civil. E quando a gente até fala isso, né, ONG, muitas vezes a gente não lembra que é Organização da Sociedade Civil. É um bando de pessoas que se juntaram e falaram, vamos fazer acontecer. Eu não quero saber de difícil, se vai dar ou não vai dar. Vamos fazer vai ter vários. acontecer. E aí hoje é aquilo que é, né? Os incêndios, agora a gente já tem muitas brigadas pantaneiras, né, espalhadas ali pelo bioma. Era um bioma que era totalmente invisibilizado, né? Pouca gente olhava. E hoje a gente já tem pessoas muito preparadas pra não acontecer o que aconteceu em 2019 lá, 2020, né? Dos incêndios florestais que teve lá e tudo. Mas... Que eu fico sentindo que parece que as pessoas esperam acontecer para fazer alguma coisa. Que, por exemplo, foi o caso do derramamento do petróleo, né? Que até hoje a gente não tem Dimensionando foi isso. o que é que aconteceu, né? Ninguém foi preso, não aconteceu nada, né? Então, se for esperar acontecer, pra dizer, pô, a gente precisa... Vamos lá tomar medidas. Precisamos fazer algo pra quando acontecer de novo. É a mesma coisa com as queimadas, a gente vê que vem mudando, mas que são impactos que a gente sente que a gente fica sem saber o que fazer, né? E o poder público também parece que não sabe o que fazer. Aí a gente fica, meu Deus do céu. Se a gente for contar só com o poder público, não dá, assim. Eu vejo que hoje quem sustenta socioambiental no Brasil, conservação da biodiversidade, são organizações da sociedade civil. Tipo assim... Que vive de editais lá, morrendo na luta. Escrevendo projeto. Todo mundo na luta, no corre, tentando todo mundo financiamento super pra poder difícil. manter as pessoas pra trabalhar, pra se manter, pra fazer aquilo acontecer. E eu vejo que assim, uma vai ajudando a outra também, né? Esse pensamento em rede que a gente tava falando. Então, acho que isso pode ser um caminho também, né? Sim. Buscar outras organizações. Então, agora vocês falaram também do petróleo, já vou entrar nesse gancho também, que eu tava lá em Tamandaré, né? Aqui perto também. Sim. E a gente foi em uma praia pra fazer o plantio das mudas lá de mangue. E foi a primeira ação também que eu fiz de plantio em mangue. Porque é muito difícil, né? Você ter mudas de mangue. E lá na areia da praia tinham ainda pedacinhos do petróleo. Então, lá também foi um exemplo disso que eu fui, agora um contexto, né? Eu fui pra lá pra trabalhar com o pessoal do Ano Novo do Réveillon Carneiros e o pessoal da Aventura Sustentabilidade. Eles começaram ações de sustentabilidade lá, primeiro pensando na gestão de resíduos do evento, pegada de carbono e tudo mais, só que aí isso já leva pra mudas, já leva pra limpeza de praia, já leva pra coisas que eles não sabiam como fazer, porque um era de São Paulo, outro era de Brasília, eles são de Brasília, né?
Queriam fazer, sede mas deles. não sabia como, né? E aí, como fazer? Fala com a galera daqui, entendeu? Que foi o que eles Local. começaram a fazer. Então, eles entraram em contato com o Joab, do Instituto Lugares Marítimos. E aí, com isso, o negócio tomou uma proporção muito maior. E o impacto positivo Sim. também é muito maior. Então, acho que é isso. E buscando por essas redes, que é o que vocês falaram, Sim. né? Ver se já tem alguém fazendo. Não tem ninguém fazendo aonde você tá, mas às vezes tem alguém fazendo que seja até em outro país, sabe? Isso. Conversa com essas pessoas. Vê como você fez pra chegar onde você tá. Geralmente, as pessoas são abertas, porque o propósito é o mesmo, né? Com certeza. E quando a gente fazia muitas ações de limpeza, as pessoas perguntavam muito, né? Nas entrevistas, eu quero fazer um movimento aqui, como é que eu faço? Eu sempre perguntava dicas. E é isso, assim, procurar quem já faz, ou pra fazer junto, ou pra se inspirar e fazer o seu, né? O importante é fazer. Com certeza. E aí, voltando pro petróleo, então, vocês também participaram muito ativamente disso, né? Foi em Sim. 2019 e eu não lembro direito, teve um derramamento que aconteceu no mar, que não foi nenhuma plataforma da Petrobras em si, né? Não foi uma Isso, operação aqui no Brasil. Pareceu manchas, né? Primeiro veio. Assim, eu lembro quando tava em casa, aí o nosso professor Clemente, né? O nosso professor, Clemente. O meu professor Clemente, ele tava em São José da Coroa Grande, quando chegou essa mancha de petróleo. E aí foi chegando em vários fragmentos grandes mesmo. De início a gente achava que era de Suape, né? Que Suape tinha derramado esse óleo. Que é o porto daqui, né? Isso, que é o porto daqui, de Suape. Mas até hoje a gente não sabe de onde veio, né? A gente só sabe o tamanho do impacto. E aí eu lembro que no dia seguinte a gente conseguiu uma parceria de um ônibus e a gente já juntou voluntários e aí a gente passou, acho que 2 meses, né, nessa imersão, indo em várias praias aqui do litoral sul ao norte, para poder fazer essa coleta, né? E assim, uma coleta muito difícil, porque o material, ele derretia as luvas, se derretia no saco, era como se a gente estivesse tirando só da água pra areia. Quando chegava na areia, o saco derretia todinho. Aí foi toda uma luta, tinha que vir uma retrocavadeira que se chama, né? Pra poder pegar junto com a areia. Foi um crime ambiental que a gente até hoje não sabemos a origem desse material, como ele chegou, nem os responsáveis, né? Isso. E o impacto tá até hoje. Inclusive, a Ecoassociados, lá em Portugal, eles fazem o trabalho com monitoramento de tartarugas marinhas. E até o ano passado, eles estavam monitorando o ninho. Aí, quando foram cavar para poder retirar os ovos, né? Tinha fragmentos ainda, bolotas de petróleo. Ou seja, 1 metro ainda de areia, tem né? praias ainda que se você for visitar, por exemplo, Xarel, que foi sofreu muito impacto e lá tem muitas rochas. Então ficou presas ainda os fragmentos do petróleo nessa rocha e era muito difícil tirar. Muro alto também. Tanto fazia vir bolotas desse tamanho que você pegava assim com as mãos e colocava num lugar, como podia vir fragmentos bem pequenininhos que a gente ficava na areia, coletando na areia. Então assim, E até as do mar, que ninguém nem conseguia foi coletar. uma imersão nossa, assim, com esse impacto, que eu lembro que teve um dia que a gente levou 2 ônibus de gente e ainda ficou gente, porque não cabia dentro dos ônibus. Assim, as pessoas queriam De tantos voluntários. fazer parte disso, porque foi um caso, assim, que foi, acho que até mundial, essa notícia. Se espalhou, assim, por todo lugar. E muito voluntário, de certa forma, muita ajuda demorou financeira. muito, assim, o poder público tomar uma iniciativa. Acho que passou, sei lá, uns 15 dias, eu não lembro agora ao certo, assim, mas para que a Marinha entrasse para poder ajudar na ação, que eles não podiam nem entrar dentro do mar. Eles iam ficar de branco lá na praia, sabe? Isso. Nossa. Pra eles fazerem alguma coisa demorou muito. Pra poder, por exemplo, para ter uma reunião, tomar uma decisão. para ter uma reunião com deputados e tudo mais. Veio a ministra hoje. Veio, pra ela ter vindo, já tava tipo assim, no final dos dias. Não tava mais, o petróleo que tinha era fragmentos pequenos. Então, as pessoas que absurdo, demoraram né? muito pra tomar uma atitude. E quando teve a primeira praia impactada, já era pra ter sido feito alguma coisa, entendeu? Pra ter impedido todo aquele fragmento ter chegado no mar. Ter colocado uma rede de proteção, ter pegado aquilo, sabe? Esperaram mesmo chegar. Esperaram chegar. Prevenção é sempre melhor, né?
né? E em situações de risco, assim, de uma coisa muito urgente, que de repente, bum, apareceu, né? Isso. Não tinha muito o que fazer. Não tinha. E aí vai Ninguém tava voluntário, vai preparado tudo. pra isso, né? Isso. É. E aí, Demorou e aí muito. eu lembro que foram só conversas, né? A Marina Silva, quando veio mesmo, foi só conversa sobre o impacto e outros. Porque foram muitas pessoas que foram lá, sabe? Mas, assim, até hoje a gente não se tem resposta, né? E quem sofreu foi a população de lá, que tem muita população ribeirinha, que vendia os Porque teve um pescados. tempo, né, que a gente não podia comer o peixe, porque as tartarugas. Inclusive, Olha, no final que é uma das da principais ação, atividades aqui, isso. né? E tipo assim, no final da ação, eu lembro que a gente ia muito pra algumas ilhas ali perto de Suape, e os próprios pescadores, barqueiros, ficavam tipo assim, gente, não grava não, tipo, vocês podem vir pra cá limpar, mas não grava, porque tipo assim, o pessoal não tá querendo mais vir pra cá. Olha, que Isso. complicado, a gente né? começou até a sofrer ameaças A sofrer em algumas ameaças. praias que a gente ia, tipo assim, não, aquele povo já tá vindo, tipo assim, de ficar com cara feia, de tipo, não querer vender almoço pra gente nos restaurantes próximos, porque o pessoal tava, tipo assim, chegou um momento que eles viam que aquilo não tava mais gerando renda pra eles, ninguém mais tava querendo ir pra praia. Uhum. A praia poluída, a gente falando que o pescado, né, tava poluído comendo aquele material, né, ninguém queria ir pra praia pra sair com piche, né, que eles falavam no início que era piche, né, e Até porque eu não sabia Sujo de nem petróleo, do impacto né? disso na saúde, né? Não, E ninguém na até nossa sabe. saúde. Até hoje, né, a gente ficou doente na época do petróleo. Eu ia perguntar isso. A gente chegou a ficar muito doente. doente. Mas a gente ia igual. Porque a gente não descansava. A gente chegava em casa e no dia, por exemplo, acordava de manhã, ia de manhãzinha, pegava o ônibus, ia com o pessoal pra praia, chegava lá, passava o dia inteiro, almoçava na praia, lanchava na praia, Sim. fazia tudo na praia e depois voltava pra no dia seguinte fazer tudo isso de novo. E não E parava, outra, né? Porque tinha que gravar vídeo, tinha que fazer entrevista, tinha que fazer tudo. E outra, assim, uma coisa muito importante foi que a gente fez tudo isso, mas não foi com dinheiro de prefeitura, de nada, não. Foi doação. O almoço, a gente levava os voluntários pra almoçar, comprava galocha, até meia, né? A gente comprava tudo. Teve uma época que a gente tava tendo muitos problemas relacionados à saúde. A gente comprava aqueles macacões branco, pessoal, e protegido mesmo pra ação, né? E todo esse Luva, dinheiro, máscara. esse apoio... Tem até a máscara aí, né? Até hoje a gente tem a máscara. Inclusive, eu tenho aquela blusa ali, que foi a nossa primeira blusa que a gente utilizou na Olha, suja do petróleo. Fita suja de petróleo. Então, assim, tudo isso foi sociedade civil que se uniu pra fazer acontecer. Que absurdo, né? Essa demora, essa falta de amparo. Sim. E aí, isso mais uma vez, né? Essa importância. Com certeza, o que motivou vocês a continuarem se engajando, indo atrás e a fazer foi o interesse também das pessoas. Que é isso, que vocês não estavam nem dando conta de ter transporte pra todo mundo, de tanta gente que tinha. Então, pra gente ver, né? O tanto de pessoas interessadas que tem, o tanto que a gente consegue mobilizar e sim fazer a diferença. Porque talvez vocês duas não conseguissem fazer a diferença só vocês, mas com todos os voluntários e todo mundo que vem junto. Que fazem acontecer. Só nós duas lá na praia de Muruado pra pegar tudo aquilo, não tinha nunca como. Mas quando a gente junta 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, a gente vê que cada um segura um cinto, cada um pegar um plástico, limpamos. E mesmo ficando doente, assim, eu acredito, né, que se vocês só tivessem ficado em casa, só frustradas com o problema, teria sido muito pior, né? Com certeza. Ia ser um outro tipo de ficar doente, né? Só olhando e não fazer nada ia me deixar muito doente. Mas aí, em compensação, por exemplo, pessoas que estavam muito longe e não conseguiam ajudar fisicamente aqui, presencialmente aqui, ajudava com o financeiro, o que ajudava a gente a manter o que a gente estava fazendo. Então, por isso que eu falo que o que a gente faz presencial também é muito importante no virtual. Os dois andam interligados. Porque se fosse só a gente lá catando, mas se não fosse também divulgando, quem é que ia mandar os recursos pra gente? Com certeza. Então, anda lado a lado. É muito importante, porque a gente sabe a força da internet hoje. Então, a gente precisou disso e foi isso que nos ajudou. Pessoas que a gente nunca nem viu na vida, falava com a gente, perguntava o que a gente precisava. Do nada, chegava lá pessoas com blusa UV pra dar a gente, almoço pra dar a gente. Então, assim... E cada um com o seu papel, né? Sim. Eu acho que é isso que as pessoas se esquecem também. Sou uma pessoa idosa, não consigo ficar na praia catando. Mas tenho 10 reais pra doar, já ajudava. Exato. Entendeu? Tipo, teve crianças uma vez mesmo que levou marmitinhas de lanche pra gente. Tipo, não podia ir pra praia, mas ajudou de outra forma. Então é isso, é ajudar da forma que pode, que consegue. Exato. Que seja financeiro, que seja indo lá catar com a gente. Seja divulgando um post, até seja divulgando, compartilhando.
Isso tudo ajuda, é o que a gente precisa. Exatamente. E é isso, usar as redes como esse papel transformador, né? Inclusive, a gente se conheceu por causa das redes sociais, né? Verdade. E por causa da internet, por causa de reuniões online. Então, agora a gente tá hoje aqui presencialmente. Vai passar um dia muito gostoso turistando por Recife. Por conta das redes sociais. Por conta das redes sociais. Então, quem tem vontade, E também né? por conta dessa rede, né? De juntar outros coletivos. Eu acho que isso cria algo muito forte e que nos dá energia também para poder sonhar com o amanhã, né? Com certeza. Tá Ai, muito bom, gente. Eu adoro. Também, Fico adorei arrepiada. participar aqui também. Nossa, Tami. muito obrigada mesmo Muito bom por receber aceitarem Tami o aqui em convite. casa, em Recife. Sim, acabei de comer a comida dela, gente, deliciosa. Uma Nossa. lentilha, assim, temperadíssima. Nossa, tava muito bom. E aí espero vocês mais vezes aqui, com certeza. Não, eu quero muito. Eu sempre venho já querendo voltar, assim, sabe? Não tem como vir aqui em Recife e não se apaixonar, gente. Ela vai vir pra uma ação de limpeza. Verdade. Eu quero muito participar. Mas bem, aí pra encerrar então o episódio, né, vou pedir pra vocês trazerem algumas indicações de leitura, de documentário, de filme, do que vocês acharem interessante, que possa ter ou não tanto a ver com o assunto, então pode ter mais a ver com plástico, pode ter mais a ver com mobilização mesmo, que vocês sentirem. Eu vou trazer de livro, porque eu sou bibliotecária, eu gosto de ler, né? Aí, eu vou trazer 3, eu tenho vários, mas eu vou trazer 3, assim, que eu gosto muito, né? Esse aqui, que é a História das Coisas, vai falar muito sobre como as coisas surgiram, né, no planeta, e é muito importante, então, sobre a indústria, como cada coisa foi feita. Então é muito importante pra gente entender nessa economia Muito circular, importante. como é que essa garrafa que a gente tá tomando hoje, como é que ela foi produzida, qual é o impacto quando botar no lixeiro, o que vai acontecer com ela, né? Esse aqui, Uma Vida Sem Lixo, ó, é da Cristal Muniz, muito famosa na época, quando eu comecei Uma Vida Sem Lixo, falei, eu preciso desse livro, né? Muitas e aquela, dicas, muitas né? dicas. Aqui, minha filha, foi o início Ela de é tudo maravilhosa. desse mundo lixo zero, né? Então ela vai dando aqui, ó, dicas do que você pode fazer em casa, de receitas, de creme dental, Ela de é desodorante. revolucionária. Eu fazia Uma das tudo. primeiras pessoas, assim, que eu vi, assim, com essa, ó, até Que eu tudo aqui, ó. super acompanhava. Muito A legal. escova de bambu, tudo aqui que começou, assim, né? E esse aqui da Silvia, né, que é uma oceanógrafa, que vai falar sobre a importância dos oceanos. Esse eu quero muito ler. Eu me apaixonei por esse livro. E olha que eu nem sou da área, assim, mas eu consegui entender a importância dos oceanos e o que o destino... Ó, tá até falando. Porque o destino dos oceanos e o nosso é um só. Porque se a gente não cuida Que do lindo. oceano, a gente não vai ter vida no planeta, né? E aqui a gente consegue saber mais um pouco sobre a vida dela, sobre essa mulher que foi um muito ótimo livro. O peixe importante. boi. Ela foi uma das mulheres, né? Acho que a primeira mulher, né? A trabalhar assim com o oceano. Esses são esses 3. Adorei. Né? Eu vou deixar tudo descrito na legenda pra vocês verem também. Quem estiver ouvindo também, vou deixar tudo, os nomes, links, tudo pra vocês acharem. E agora, Tem vários, né? Laís? Eita, minhas indicações. Menina, é tanta coisa que eu nem lembro mais. Laís vai indicar uma vida sustentável. E o que é uma vida... Dicas. Ela não vai indicar nada, então. Então você fala os desfechos aí da nossa fala. Verdade, Cam. Fala alguma coisa aí pra terminar. Tá bom. Então, ó, eu vou deixar todas as indicações aqui na legenda. E é isso, gente. Muito obrigada de novo. Eu obrigada amei também. muito, amei muito, muito. Agora bora turistar. Vamos, gente. E comentem aqui o que vocês acharam, deixem dúvidas, perguntas. Eu vou mandar também outros materiais Sigam e lá o outras. Show Plástico. Se caso Sim. estiver aqui por Recife, pergunta, meninas. Vai estar aqui na descrição também. Quando vierem pra cá, já olha, vai que tem uma data de limpeza pra vocês participarem. E é isso, vamos nessa. Que agradeço. Tchau, tchau. Beijos, obrigada por ouvirem até aqui. Até o próximo. Até.